Olá, queridos, tudo bem? Guerreiros, guerreiras, flores de lótus, passando aqui bem rapidamente. Hoje é dia 25 de maio de 2022, hoje é dia da adoção. Resolvi parar aqui um pouquinho para comentar sobre o sentimento de orfandade que filhos de mães narcisistas têm e também para falar um pouquinho sobre filhos de mães narcisistas adotivos. Já tem um vídeo no canal sobre os filhos de mães narcisistas adotivos, mas eu quero falar de outra ótica hoje, também falar sobre esse sentimento de orfandade que muitos filhos de mães narcisistas têm. Queridos, vocês já estão aí sob aviso, né? Só será possível comprar o curso Como Superar Mães Narcisistas até o dia 3 de junho de 2022, depois só a partir de dezembro de 2022, pois o carrinho vai fechar. Então aproveita e tem cupom de desconto Automaternagem 15 é o nome, vai ficar ali fixado no primeiro comentário abaixo desse vídeo. Como hoje é dia nacional da adoção, um dia muito importante, né? Não só para quem é adotivo, mas para a sociedade como um todo, para lembrar sobre a adoção e incentivar também a adoção, né? Muitos sobreviventes cresceram achando que fossem adotados. Eu também cresci com esse sentimento de que eu era adotada, até porque meus pais são bem mais velhos do que eu, né? Então, eu achava que eu era adotada, tinha quase certeza que eu era, só depois da adolescência em diante que eu tive certeza que eu não era. Conversando com muitos filhos e filhas de mães narcisistas, atendendo muitos filhos e filhas de mães narcisistas, ouvi muitas vezes isso. Virgínia, eu achava que eu era adotada, porque eu não me sentia parte da família. Esse sentimento de não pertencimento, ele remete a essa orfandade. Parece que você é órfão de pai e mãe que estão vivos, né? E talvez muitas pessoas que têm bons pais, que são filhos adotivos, quando você fala isso, né? Eu me sentia como se eu fosse órfão. Talvez as pessoas que de fato são órfãos de pais mortos deva até pensar, essa pessoa não sabe o que está falando, não sabe o que é não ter pai, mãe. Olha, só quem teve uma mãe narcisista ou um pai narcisista sabe que pior é ter um pai ou uma mãe narcisista vivos do que pais mortos. Porque a dor do luto de ter bons pais é muito grande, eu tenho certeza disso. E não ter conhecido os pais também deve ser uma dor imensa, mas são dores diferentes. E ter uma mãe psicopata ou narcisista, ou um pai psicopata ou narcisista, a sensação é de que era melhor eu nem ter nascido. Eu sei que isso é um pouco pesado de se dizer, mas é o que a gente sente ou sentia quando estávamos no cativeiro. Para que eu nasci? Só para sofrer? Só para ter esses pais loucos, doidos? Que a gente pensa, né? Nós sobreviventes pensamos que tem algo de errado com eles. Acho que eles são loucos, quando a maldade é diferente de loucura. E vem esse sentimento de orfandade, esse sentimento de que eu sou órfão de pais vivos, sentimento de que eu não pertenço a essa família. Isso ocorre pela falta de amor, pela falta de afeto, pela falta de respeito, pela falta de humanidade, por todos os traumas, torturas físicas e psicológicas, torturas mentais que eles fazem com os filhos, todo o bullying, toda a maldade. Isso faz o sobrevivente sentir e agir como se não tivesse parte com aquela família. Se sente órfão, ao pé que filhos de mães narcisistas que vieram da adoção sentem-se numa eterna obrigação de dever e pagar seu débito com a vida, com um dever constante de fazer feliz essa mãe ou esse pai pelo fato de ter sido adotado. Há uma rejeição primária desses pais, né? Principalmente se não foi caso de morte, se você foi parar no orfanato ou numa casa de recolhimento em virtude de abandono, negligência. É diferente do luto, né? De não ter conhecido os pais porque eles morreram. Quando há esse primeiro abandono, tem-se essa ferida primária de rejeição. Quando você tem uma mãe narcisista, se ela for não oculta, mas normalmente quem adota é mãe narcisista oculta. Estou dizendo que todas as pessoas que adotam são narcisistas. Estou falando aqui de narcisismo, transtorno de personalidade. Quando há
adoção, normalmente é a mãe narcisista oculta. Mas, Virginia, para que um narcisista, um psicopata vai adotar filhos? Da mesma forma que eles têm filhos, que muitos têm porque querem. Muitos filhos de mães narcisistas e psicopatas, ou psicopatas, eles não são um mero acidente do acaso. Não. Muitos vieram planejados. Mas por que eles têm filhos? Por que eles adotam? Por que essas mães adotam se não gostam de criança, não gostam da maternidade? Por que elas fazem isso? Com um propósito. Primeiro, se passar por pessoas normais, porque a sociedade não acha normal não querer ter filhos, então o melhor disfarce do narcisista é a máscara. Então ela vai adotar para parecer normal. Também para parecer boazinha, né? Tem o filme Mamãezinha Querida, onde Cristina Crawford é o nome, né? Não sei como é o nome fictício, mas ela no filme, mas ela adota. Ela tá mal das pernas lá no trabalho dela, ela é atriz, tá em decadência. Então, para dar aquele up na carreira, ela resolve adotar, né, um casal de crianças. Então, tem muitas vezes propósito de se passar. Imagina, né? Que coisa boa para mostrar para a sociedade. Eu adotei uma criança. Santa Madre Teresa de Calcutá. Só falta as asinhas atrás. Então, elas adotam também para se passarem por boas pessoas. Mas também pensando lá na frente. Talvez não tiveram filhos. E aí, lá na frente, quem vai cuidar delas? É meio que um plano de previdência. Adotam porque sabem que essas crianças ou essa criança vai crescer um adulto se sentindo devedor, obrigação de retribuir o bem que lhe foi feito, a adoção. Obviamente que ela vai se sentir mais à vontade para abusar de todas as formas. Afinal, não importa o que ela faça de errado. Você que é filho adotivo, você tem que retribuir, porque ela te salvou, ela te tirou do orfanato. Ela te deu amor, ela te deu casa, comida, bons estudos. Ela deu tudo que uma mãe daria para um filho, mesmo você não sendo filho de verdade dela, mesmo você não sendo filho biológico dela. Ela deu o que seus pais biológicos não deram. Então, ela já faz tudo pensando que ela se sente... Se o narcisista se sente no direito de maltratar, seja quem for, e até os próprios filhos, porque eles acham que tem esse direito, se for um filho adotivo, ela vai achar que tem muito mais direito ainda de maltratar. Pelo fato de ter dado não só a vida, né? Que a mãe narcisista com filhos biológicos vai dizer que deu a vida. Essa mãe que não é biológica, que é adotiva, e é narcisista, ela não deu a vida, mas ela deu muito mais do que a vida, do que não dar ou dar a vida. Ela te resgatou. E aí você se sente com débito. Como se livrar desse débito? Você deve estar se perguntando. Primeiro, se conscientizando de que ela tem um transtorno de personalidade, nada do que você fizer irá mudar isso, irá agradá-la e ela vai te amar por isso. Segundo, se libertando da culpa. Você não teve culpa de ter sido colocado em um orfanato, ter sido colocado para adoção. Não é culpa sua. Se libertar dessa rejeição primária, dessa culpa primária que muitos filhos adotivos têm. Tinha algo errado comigo para minha mãe ter me abandonado. Depois se libertar da culpa secundária de ter uma mãe narcisista e ela não te tratar bem porque você é defeituoso. O problema está com você, talvez você sinta, talvez não pense, mas você sinta e age achando que você é o culpado por ela não te amar. Porque o defeito está com você, afinal você já foi rejeitado uma vez. O problema não sou eu, né? E aí nós temos a série NNI, que eu já comentei anteriormente, né? Que é uma jovem órfã. Conta toda a saga dela em ser aceita por uma família. O sonho de Anne era ter o nome dela no livro de família. E ali ela é rejeitada por várias famílias. E ela pensa que o problema é ela, que ela é defeituosa. Talvez você, que é filho de uma mãe narcisista e é adotivo, pense da mesma forma.
que o defeito está em você e não está em você. O defeito não era N. N estava além do seu tempo. O defeito era a sociedade que via coisas que é doente. A nossa sociedade é doente, né? Ai, não era diferente na época de N, que foi acho que século XIX, se eu não me engano. Assim é nos dias de hoje, a sociedade que é doente. O problema não é você, o problema é a sociedade. O problema não é você, é a mente da sua mãe narcisista. Então, trabalhar essa rejeição primária, a rejeição secundária, se libertar da culpa, porque a culpa não é sua. E o último passo, não menos importante, você sair desse papel de devedor. Você não deve nada à sua mãe narcisista. Você não deve nada. Você foi adotado não porque você pediu, mas porque ela te adotou. Você não pediu, você não implorou. Ela fez porque quis e você não deve nada a ela. Foi opção dela te adotar. Foi opção dela. Então, você não deve nada a ela. Nem se sua mãe é biológica, se ela é adotiva. Não, você era só uma criança e você não deve nada a ela. O único dever que você tem hoje é salvar a si mesmo. Em primeiro lugar, sempre. É isso, queridos. Deixo aqui o meu abraço bem apertado para os filhos de mães narcisistas que são adotivos, que eu já atendi vários e vários. Vocês se libertem dessa culpa e desse débito imaginário que você possa ter. Um beijo no coração de vocês. Estou no Instagram. Aproveita para me seguir, Virginia Coser. É isso, queridos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.